Olá, feras. Professor Russo com raciocínio lógico-matemático para os concursos do CFO da PM Militar do Estado do Amapá e do Corpo de Bombeiro também do Estado do Amapá, feras. Nós vimos na aula passada a negação da conjunção e a negação da disjunção inclusiva, lembram? Farei rapidinho uma revisão para que possamos finalizar a negação da disjunção inclusiva. Vamos lá com o professor Russo. Foi o que nós vimos na aula passada. Vimos a negação. A negação de quem? Da conjunção e da disjunção, fera. Disjunção. Tá? Isso que nós vimos na aula passada, tá? Aí faltou finalizar as questões, né, de concursos referente à disjunção, tá? Mas vamos lembrar você sobre a negação. A negação, vejam só, a negação da conjunção. Negação de P e Q. Como é que negamos? Lembram? Negamos a primeira proposição. Aí eu mostrei para vocês que a negação do e da disjunção da conjunção é o ou. E negamos também a segunda proposição. Simples, não é isso? Falamos também para você, fera, sobre a negação da disjunção. Como é que negamos? Negamos a primeira proposição e trocamos o ou pelo e negamos a segunda proposição que. Perfeito? Então, o que é que nós temos aí? Tá? Temos a negação da conjunção e temos a negação da disjunção. Esses dois, né, tópicos aí que hora ou outra vem caindo nos concursos, tá? E é por isso que nós estamos aqui para lembrar você, resumir para você todo o tópico dos conteúdos, né, para você, né, tentar resolver logo em seguida mais e mais questões. Vamos lá então para um exemplo. Exemplo da negação da disjunção. Não esqueçam que a disjunção, né? A disjunção aqui que hoje nós estamos vendo refere-se o quê? Ao ou, fera, ou. E quem nega o ou é o e. E na conjunção, né, que é o e, quem nega o e é o ou. Tá aí, então. Vamos para um exemplo aqui rapidinho. Vou colocar aí para você. Passarei no concurso. Passarei no concurso. E, escrevendo, ó, e serei oficial PM do Estado do Amapá. Perfeito? Como fazer essa negação da conjunção? Como fazer? É simples, vamos lá. De acordo, né, com a lei de De Morgan, lembram? Vamos negar a primeira proposição, P, e vamos trocar o e pelo ou e negar a segunda proposição, Q. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos negar a primeira proposição simples. Ó. Passarei no concurso. Como é que vamos reescrever? Isso aqui é a resposta. Não passarei, não é isso, fera? Ó, não passarei. Passarei no concurso. No concurso. Não esqueça, ó.
o conectivo E, que faz referência à conjunção, o que é que você vai fazer? Trocar o E pelo ou. Ou, colocar aqui, ó, ou. Vamos negar agora a segunda proposição. Não serei o quê? Não serei oficial PM AP, né, do estado do Amapá. É simples, é ou não é, fera? Nego as duas proposições simples e trocamos o E pelo OU, perfeito? Essa aqui é a negação da conjunção. Vamos agora para a negação da disjunção, fera. Observamos. Outro exemplo aqui para você, tá, fera? Copia aí o primeiro, vamos para o segundo exemplo. Acompanha aí. Vamos lá. Estudo no desafio. Estudo no desafio. Ou estudo em casa. Perfeito? Estudo no desafio ou estudo em casa. Queremos a negação dessa premissa, né, fera? Queremos a negação dessa frase. Vocês vão observar que nós estamos diante da disjunção. Como é que nós negamos a disjunção? Está aqui, olha, segundo a lei de Morgan, a negação da disjunção é negar a primeira proposição e vamos trocar o ou pelo e. Trocamos o ou pelo e e negamos a segunda proposição. Vamos para a nossa resposta. Vamos lá? Estudo no desafio. Como é que nós vamos reescrever negando? É assim, ó. Não estudo no desafio. Agora, ó, fique atento. A negação do ou é o e. E vamos ter que negar também a segunda proposição. E não estudo em casa. Né, fera? Olha só, estudo no desafio ou estudo em casa. A negação, não estudo no desafio e não estudo em casa. Perfeito? Então, ó, estamos diante de dois exemplos das negações da conjunção e da disjunção inclusiva. Perfeito? Agora, na aula anterior, nós resolvemos 10 questões de concursos públicos referentes à negação da conjunção. Vamos agora resolver algumas questões referentes à negação da disjunção, tá? E logo em seguida faremos a negação da condicional, fera, tá bom? Do sim, então, e suas equivalências. Fique com a gente. Hoje vamos finalizar essas 3 frentes aí, que hora ou outra está caindo também nos concursos. E você, sendo aluno do desafio, não vai perder para nenhuma dessas questões. Você vai chegar tirando e vai acertar, né, fera? Mas vamos lá. Acompanhe no monitor agora aí, fera, as nossas resoluções das questões. Só um momento. Acompanhando aí? Chegamos aí, já está aí expresso a negação da disjunção. Nós já fizemos, tá? Aí um exemplo no quadro e vamos dar sequência agora aqui no monitor.
Mostrei para você e falei da negação da disjunção, ó, negação da disjunção inclusiva. Como é que negamos? Está aqui, ó. Negamos a primeira proposição. Vamos trocar o ou pelo e. Organizando aqui o ou pelo e. E depois negamos a segunda proposição. Foi isso que nós falamos a você, fera? Foi. Tá? Como é que nós lemos, professor? Assim, ó, negação da disjunção. Ó, dessa maneira aqui, ó. É equivalente à disjunção das negações, né? Equivalente à disjunção das negações. Vamos trocar o ou pelo e, perfeito? E negar as duas proposições, fera. Aí vamos para a primeira questão, tá? Que nós colocamos aí para você acompanhar. Você tem aí essa apostila, acompanhe, deve estar aí no link da nossa aula, tá? Essa apostila. Caso você também queira imprimir, você pode estar imprimindo, fera. Tá importante ter esse material também impresso, se possível, claro. Tá? Se não, pode acompanhar também aí, tá? Através da mídia, não é isso? Então vamos lá para a primeira questão, referente à negação lógica da proposição. Olha, ele pede a negação. Então vamos lá. Pedro é o mais velho da classe. Ó, Pedro é o mais velho da classe. Pedro é o mais velho da classe, fera. Fica assim, ó. Só organizando aqui, fera. Então, nós temos, olha só. Pedro é o mais velho da classe, tá? Como é que nós colocamos aí? Pedro é o mais velho da classe. Vamos precisar negar, não é isso? A gente nega essa primeira proposição, nega a primeira proposição, e logo em seguida, vamos fazer o quê? Trocar o ou por quem? O ou por quem, fera, hein? O ou pelo e. O ou pelo e. E vamos negar a segunda proposição, ó. Negamos a primeira. Pedro é o mais velho da classe, então vai ficar assim, ó. Pedro não é o mais velho da classe e Jorge não é o mais novo da classe. Aí basta apenas agora buscar nas alternativas. E também você pode estar trabalhando assim, ó. Quem nega o ou é o e. Então você vai nas alternativas, onde tiver o ou, você pode pachecar, né, fera? Que o ou não é negado pelo próprio ou. Então já eliminamos o item A e o item E. Sobraram o item B, C e D. Aí vamos ver onde é que está sendo negada a primeira proposição simples. Vamos ver, no item B, Pedro é o mais velho da classe, não negou, então pacheca. C e D, ó, Pedro é o mais velho da classe, Pedro é o mais velho da classe, ó, negou, negou. Então pode ser o item C ou D. Vamos para a segunda. Para, né, a segunda premissa. A primeira fala aqui no item C, né? Pedro não é o mais velho da classe, né? E Pedro não é o mais novo da classe. Só tem um detalhe, fera, aí, ó. O que foi que aconteceu, né? Aqui na questão no item D, né? A questão fala que Pedro não é o mais novo, olha só. Não é o mais novo, tá? Bem aqui, olha, não é o mais novo. E a questão fala para a gente, né, a primeira premissa, a primeira proposição simples, que Pedro é o mais velho da classe. Então, de imediato, você já pode pachecar, não é isso? Já pode pachecar. Porque o correto, qual é a alternativa correta? Que Pedro não é o mais velho da classe e Jorge não é o mais novo da classe, tá? Essa é a correta, fera, né? É o item C de casa,
né? Negou tanto a primeira proposição quanto a segunda e trocou o ou pelo e. Sem dúvida alguma, item C de casa. Olha só mais uma questão, né, sobre a negação da disjunção. Perfeito? Então vamos lá para mais uma questão da aula de hoje, questão número 2. Uma negação lógica para a afirmação: João é rico ou Maria é pobre. Como é que eu nego? João não é rico. Vou trocar o ou pelo e, muito bem, o ou pelo e. E negar Maria não é pobre. Então, qual dos itens? Não esqueça que a negação do ou é o e. A negação do ou é o e. Então, vamos ver, ó. O ou não pode ser negado pelo próprio ou, pachecamos, tá? O C, então, não nega o ou, nessa situação, não nega. O C, então, não nega o ou. Quem nega o ou é o E que nega. Então, nós estamos diante de duas, item B e o C. Vamos ver que o item C não completou a negação da primeira proposição simples, ó. João é rico, João não é rico, então está errada. Trocou, acertou aqui, né? Maria não é pobre, acertou aqui. Mas, no todo, o item C está fora, porque não negou a primeira proposição simples, que João não é rico, ó, não é rico. Onde é que está? No item B, João não é rico e fez a troca do ou pelo e. Maria não é pobre. Então é B de bola. B de bola, fera, mais uma questão de raciocínio lógico matemático, tá? Falando sobre a disjunção, a negação da disjunção. Vamos para a terceira questão. Considere a sentença. Paulo é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora do Fest, né? Isso aí deve ser um time, né, fera aí? Vamos lá, então. O mais importante é ver qual é a negação lógica dessa sentença. Você vai negar, ó, Paulo não é torcedor do Nacional. Troca o ou pelo e negar, ó, Débora não é torcedora desse time aí. Então, a negação de Débora não é, então Débora o quê? É torcedora. Então, ó, você vai logo procurar. Quem nega o ou é o e. O ou não pode ser negado pelo próprio ou, fera, ó, não pode. Só aí já vai eliminar três alternativas. Sobraram alternativas C e D. Então, vamos ver o item C. Paulo não é torcedor do Nacional. Perfeito, ó, negou. Paulo não é torcedor. Trocou os itens. Trocou aqui, ó, os itens. Vejam só. Trocou o ou pelo e. E Débora não é torcedora. Ó, não negou Débora. Então, com certeza deve ser o item D de desafio. Paulo não é torcedor do Nacional e Débora é torcedora do Fest. Não esqueçam, tá, que a negação, né, aí nesse contexto aí de Débora não é torcedora do Fest, então como é que eu nego Débora não é torcedora? Que Débora é o quê? Torcedora, tá? Perfeito? Então, sem dúvida alguma, é o D de desafio. Mais uma questão, não esqueça, dúvidas, podem aí perguntar para a gente, vamos estar tirando ao vivo as suas dúvidas. Dê um joinha aí se está entendendo essa questão, tá? Vamos para a questão número 4. Questão número 4. Em uma empresa, o diretor de um departamento percebeu que Pedro, um dos funcionários, tinha cometido alguns erros em seu trabalho e comentou. E comentou, né, fera? Pedro está cansado ou desatento? Ó, Pedro está cansado. Como é que eu vou negar? Pedro não está cansado. Cansado. E vou trocar o ou pelo e. E não
está desatento. Perfeito? Podemos usar essa resolução aí. Vamos nas alternativas. Não esqueçam, o ou, ele não é negado por ele mesmo. Então, vamos lá. A, B, C, D, E. Faltou colocar o item E aí, fera, tá? Vamos lá. Pedro, aí a negação lógica dessa afirmação é Pedro está tal. Olha, o ou. Já eliminamos, porque o ou não é negado pelo próprio ou, tem que aparecer o E. Apareceu no item C, no item D. No item E, que faltou colocar alternativa, mas parece aqui a resolução, se Pedro está cansado, então está, faltou finalizar, mas a princípio o se e o então não nega o ou, tá? Não nega o ou. Então já estamos diante de duas alternativas que podem ser, a alternativa correta, o item C ou o item D de desafio. Vamos ver qual é. Vamos atrás dessa nossa solução. Pedro não está cansado. Vejam só, o item C não está negando Pedro, não nega, né? Pedro está cansado, tem que aparecer. Pedro não está cansado. Trocou o E pelo ou e colocou desatento, né? Não negou também o desatento. Então, por exclusão, a alternativa correta é o item D, mas vamos entender por que o item D é a correta, perfeito? Vamos lá. Pedro não está cansado, né? Pedro não está cansado. Olha só, no item D, você vai observar que está assim, ó, Pedro está descansado. Isso é lógico, fera, não esqueçam. A negação de Pedro está cansado, eu posso escrever Pedro não está cansado ou Pedro está descansado, não é isso? Ou Pedro está descansado. Pedro está descansado também é a negação de Pedro estar cansado, tá bom? Perfeito, feras? Então, correto, alternativa, ó, tanto Pedro não está cansado, quanto Pedro está descansado. E, trocou o ou pelo E, perfeito, ó, acertou. E, atento, nós colocamos, e Pedro não está desatento. A negação de não estar, a negação de desatento, né? A negação é o contrário aí. A negação de desatento é o quê? Pedro está atento. Perfeito? Então, Pedro está atento, com certeza. Olha, fiquem atentos, tá? A questão das pegadinhas, tá? Da colocação das palavras, tá? Dos sinônimos. Então, vejam só. Com certeza é o item D de desafio. Perfeito, uma questão boa, uma questão bem trabalhada, né? Para que possamos ficar atentos e você está aqui com a gente tirando as suas dúvidas e o professor Russo repassando as informações, tá? Para você fazer uma boa prova através do canal Desafio Fera. Mais uma questão. Bom, é a última questão sobre a negação da disjunção, tá? Para você. Não esqueça, no futuro faremos também, tá, uma super revisão do que nós já estamos estudando, para que você que está com a gente, né, fique mais ainda safo para fazer o concurso público agora, início de novembro, do CFOPM Bombeiro. Última questão sobre disjunção. Considere a proposição a seguir. O que é que dita, fera? João corre na calçadinha ou caminha na areia. Ó, vamos negar, João não corre na calçadinha ou, vamos trocar o ou pelo e não caminha na areia. Vamos ver, fera. Não esqueçam, o ou não é negado por ele mesmo, pachecamos ou. O se, então, também, olha, observe, não nega o
o ou, e sobraram o item B e C. Desculpa, C e D, E e E. Vamos lá. Ó, C. João não corre na calçadinha. Perfeito. Negou. Trocou o ou pelo E. Perfeito. E para fechar, não caminha na areia. Não caminha na areia. É o item C de casa, sem dúvida alguma. Mas por que o item não é, professor? Vamos ver. João não corre na calçadinha. Negou, perfeito. E faltou negar a segunda proposição. Não negou, fera. É por isso que está errado o item D. Tranquilo? Mais uma questão aí. Finalizamos essa aula, tá? Segue aí na apostila 2 questões para você trabalhar hoje à noite. Vamos lá? Um momentinho para você copiar aí, enquanto o professor Russo vai tomar uma água e você pode tirar suas dúvidas, mandar qualquer tipo de pergunta referente a essa questão ou a aula de hoje sobre a negação da disjunção, tá bom? Qualquer curiosidade sua pode estar enviando também para a gente. Vamos para outra questão enquanto o professor Russo toma uma água. Vamos lá, feras, deve aparecer no seu monitor aí, tá? O tópico da aula de hoje, meu desafio é AD, perfeito? Meu desafio. Olha só, vamos trabalhar com vocês agora a negação da condicional, a negação da condicional. A negação da condicional e suas equivalências, tá? Negação da condicional e suas equivalências. Vamos lá. Negação da condicional. Vejam só, conforme está sendo mostrado para você, esse símbolo aqui representa o quê? A negação da condicional. Não esqueça que a condicional, tá? A condicional é o se então. Se então. Tá? Então, a negação do se então se dará através, tá, do conectivo lógico e, tá? A disjunção, fera, a disjunção. Retomando, desculpa, da conjunção, tá? Ficou na mente, né? Acabamos de dar aula sobre a disjunção, ficou na mente. Então, mas é disjunção, fazendo a correção. Então, vejam só. Então, como é que vai se dar a negação da condicional? É simples. Vou manter a primeira proposição, observamos, vamos manter a primeira proposição, escrever aqui, ó, primeiro passo, aí primeiro passo, manter a primeira proposição, manter a primeira proposição, Estão acompanhando aí, né, fera? Vamos lá, manter a primeira proposição e segundo passo aí é fazer a troca. Trocar a troca dos conectivos, tá? Trocar o se então pelo conectivo lógico e. O se então, olha só, vamos trocar o se então, fera,
aqui, ó, o centão pelo conectivo lógico e, tá? O centão pelo e, pela conjunção, não esqueça, tá? E o terceiro passo, finalizando aí, o terceiro passo é negar a segunda proposição. A segunda proposição. Aí, fera, surgiu um macete aí para você. Observem aí, ó. Vamos pegar o início da palavra manter, não é isso? Manter. E depois pegar o início da palavra negar. Tá? Aí, ó, ficou assim o macete, ó. Macete. Né? Macete da negação da condicional. Macete da negação da condicional. Simples, vamos lá. Primeiro, peguei uma, né, MA. E vamos pegar um né. E vamos para o meio agora, fera. Ó, a troca, né, do se então pelo e. Tá? Isso aqui é o e, não esqueça. Vamos pegar esse símbolo aí, ó, esse conectivo. Vou só ampliar aqui, ó, para ficar melhor. Trazer ele assim mais ou menos para poder dar um macete para você. Como é que vamos ler isso aqui, Rus? É simples, mané, tá? Então, mané entra em ação, aonde? Na negação da condicional. O mané, fera, apareceu aí. Então, mané é a síntese, né? É o macete para você estar resolvendo a negação da condicional nas questões. E é isso que nós vamos utilizar agora, tá? Com vocês na primeira questão da aula referente à negação da condicional. Só fazendo um breve resumo para você. A negação da condicional é igual P e a negação da segunda proposição Q. É o seguinte, manter a primeira proposição, ó, manter a primeira proposição, trocar o conectivo lógico se então, trocar o se então pelo conectivo lógico e, que é da conjunção, e o terceiro passo é negar a segunda proposição, perfeito? Então é isso aí onde vai aparecer o mané, tá? Resumindo, é o mané. Vamos lá então para a primeira questão da aula de hoje. Não esqueçam, estamos diante da negação da condicional agora. Vai aparecer então ela, ó, o se então. Aparece, ó. Se o carro é novo, está em boa condição de uso. Nós estamos diante da primeira proposição P, observem, e estamos diante da segunda proposição, que vamos chamar de Q, tá? Aí entra em ação o mané. Olha o mané, lembram do mané? O mané entra em ação. Como assim, Russo? Vamos manter a primeira proposição, ó. Manter a primeira proposição. Vou manter, ó. O carro é novo. Vou escrever aqui, ó. O carro é novo. Perfeito? Aí vamos trocar o se então pelo conectivo e. Existe a troca. E vamos colocar outra cor, perfeito, fera? E, ó, a troca do se então, não esqueça, o se então agora sai para dar lugar ao conectivo e. E aí vamos negar, ó, mané, vamos manter a primeira proposição e negar a segunda. E está em boa condição de uso. E não está em boa condição de uso.
Perfeito, fera. Então vamos lá para as alternativas. Mané foi usado aí, lembra? Manter a primeira proposição e, né, o conectivo e aparece, negar a segunda proposição. Simples. Vamos lá. Não esqueça, o se então é negado pelo conectivo e, o e. Então, onde você pode ir direto, né? Trata-se de questões de concurso direto já para eliminar, né, para não dar muita dor de cabeça a você, as demais alternativas. Não esqueçam que o se então, ele só é negado pelo conectivo e. Vamos lá ver. Apareceu, ó, o carro não é novo ou está fora porque não é negado pelo ou. Onde mais? Ó, o e aparece, o e. O carro está em boa condição de uso e. Tá aí. Então, sobraram aí 4 alternativas, né? Vamos ver qual é que se encaixa na que nós reescrevemos após a solução. O carro é novo. Onde é que está o carro é novo? O carro é novo, o carro é novo. Item C e D, né? Entre o C e o D está mais ou correto, né? Vamos ver qual é agora que continua. Ó. Perfeito. Não está em boa condição de uso. E o item C colocou está em boa condição de uso, então pachequem o item C também, tá certo? O B foi pachecado porque ele negou a primeira proposição. O item E, o carro está em boa condição de uso, ele inverteu, né, inverteu as colocações aí das proposições, pacheca. Com certeza, sem dúvida alguma, é o item D de desafio, fera. Item D de desafio, ó. O carro é novo e não está em boa condição de uso. O carro é novo e não está em boa condição de uso. D de desafio, uma questão de negação da condicional, onde é negado, onde nós trocamos o se então pelo e, né, e mantemos a primeira proposição e negamos a segunda proposição. Acompanha aí a segunda questão da aula de hoje. Feras, nós fizemos uma adaptação nessa questão aí para melhorar mais ainda, tá, a explicação para você referente à negação da condicional. Foi uma questão adaptada, tá? Vamos lá. A frase: se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física. A negação da frase, alternativa, fera, a questão pede a negação, tá? A questão pede, ela remete o que ela quer a negação. De quem? Do se então, ó. Do se então, ela quer a negação do se então. Então, se ela pede, então, a negação, dê a ela a negação, tá, fera? Porque existe também a equivalência da condicional. E pode estar também nas alternativas aí, mas ela não quer a equivalência, ela pede a negação da condicional. Então, vamos dar a ela o que ela quer. Vamos lá. Não esqueça, o se então é trocado pelo e, perfeito? O e, tá? Vamos manter a primeira proposição, ó, mantemos a primeira. O soldado chegou atrasado, repetimos, perfeito. E negamos, ó, vamos utilizar o mané, fera, o mané, ó, mané. Vamos manter a primeira proposição e, né, o e, negar a segunda. A negação não fez atividade física, é o quê? Fez atividade física. Então vamos ver qual é a questão aí. Não esqueçam, o se, somente se, não nega o se então. O ou não nega o se então, o ou não nega o se então, tá bom, fera? É o e. Então, nós estamos diante das alternativas B, A e B. Perfeito? Vamos ver qual é a correta, então? O soldado chegou atrasado. Mantivemos, ó, o soldado chegou atrasado. Perfeito, 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 perfeito. Agora, né, tem que aparecer aí a negação da segunda proposição. A negação é fez atividade física. Fez atividade física, B de bola. Acompanha aí, fera, gente. Dê o nick, dê o joinha aí. Tira suas dúvidas.
Vamos lá. B de bola. O item A não está correto porque ele continuou com a mesma proposição, tá? E não negou, tá? Então está errada. Perfeito. Item B de bola. Vamos para outra questão. Vocês vão ver aí nessa alternativa que aparece a equivalência, tá? Da condicional. Mas como eu falei a você, a questão pede a negação da condicional. Vamos lá. Questão número 3. Qual das proposições lógicas a seguir é a negação da condicional? Fera, sem dúvida alguma você vai sair perito, né, nas resoluções de questões referentes à negação da condicional. Então vamos lá. Ele quer a negação da condicional do se então. Se então, ele é trocado pelo conectivo e, né, pela conjunção. Vamos manter a primeira proposição, vamos manter e negar a segunda. E não visito, né? E não visito Madrid. Mané, fera, tá? Mantenho a primeira proposição e nego a segunda proposição. Só reforçando, o ou não nega o se então, e vamos estar diante de 3 alternativas que podem ser a correta. Então vamos lá. Vou a Madrid, perfeito. Vou à Espanha, desculpa. Vou à Espanha, repetiu, ó, eu vou à Espanha. Ah, professor Russo, eu esqueci, a questão não colocou o eu, então vou pedir anulação? Não, né, fera? Tá? Mais uma vez, no raciocínio lógico é importante chegar ao entendimento, tá? Chegou no entendimento, tá perfeito. Não segue muito as regras do português, tá? Então vamos lá. Vou à Espanha. Opa, olha aqui o item D. Não vou à Espanha. Ele negou a primeira. Nós não negamos a primeira, então tá fora o item D. Ó, vou à Espanha, o item E. Tá correto até então. O item B tá correto. Trocou o conectivo E, tá perfeito. Só que no item B, ele nega, né, Fera? Não visito Madrid. Perfeito, olha. Negou a segunda proposição. Vem do Mané, nego a segunda proposição. É o B de bola, correto. Porque o item E está errado, ele não negou. Ainda bem, né, que senão teríamos 2 alternativas. Desculpa. Então, o item B está fora. Fora. Então, sem dúvida alguma, é o item B de bolo. Vamos para a 4ª questão da aula de hoje. A negação da proposição. A negação da proposição, vamos lá, a negação da proposição é: se é professor, então é respeitado. Se é professor, então é respeitado, fera. Então, ó, qual a alternativa? Vamos, ó, a negação do se então, a utilização é do mané. Mané. Mantém a primeira proposição e nego a segunda. Vou manter, ó, é professor, vou trocar o se então pelo conectivo e negar a segunda. E não é respeitado. Perfeito? Então, qual é o item? Ó, o se então não pode ser negado pelo se então, pachecamos, pelo nenhum também, e só sobrar o item C e D, fera, C e D. Então, ó, no item D você vai observar que já negou a primeira. Negou, não negamos, então está fora. Então, a única alternativa correta é o item C de casa. É professor e negou a segunda, usou o mané, negou a segunda. É professor e não é respeitado. C de casa, marcamos aí. Mais uma questão gabaritada aí, fera, por você. Dúvidas? Mande aí pra gente. Dê o joinha aí nessa questão. Se entendeu, fera? Questão número 5. Questão número 5. A negação da afirmação condicional. Ele quer a negação da condicional. Se o beneficiário
estiver acima do peso, ó, se o beneficiário estiver acima do peso, ele é sedentário. O se, então, olha aqui, ó, tá oculto, então, mas existe, né, fera? Se o beneficiário estiver acima do peso, então ele é sedentário, tá? Dá para entender bem claro que tá aí o conectivo, opa, o então, né? A palavra então oculta aí. Então, vamos lá. Ele pede a negação. Utilizamos o mané. Mantém a primeira proposição e nego a segunda. Vamos lá, fera, para a questão. Ó, o se, então, não nega o próprio se, então. Perfeito? Ele é negado pelo conectivo e. Observamos aí. Pode ser qual alternativa? O A, o C ou o D. Tá? Vamos lá. Primeiro, ele tem que manter a primeira proposição. Vamos ver que o item A ele negou, ó, a primeira. Então, pachecar logo, pacheca. Ficou entre o C e o D. Vamos ver que o C negou também, ó, beneficiário não. Pacheca. Por exclusão é o D de desafio. Mas vamos ver se realmente, né, vamos comprovar a nossa resposta aí, se realmente está correta. O beneficiário está acima do peso, manteve. E, a negação do se, então, é o e. Ele não é sedentário. Ó, ele não é sedentário. Importante, fera. Ele negou a segunda proposição. Perfeito, fera. Com certeza, item D de desafio. Mais uma questão para você. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí com a nossa equipe, fera. Questão número 6. A negação lógica da famosa expressão cartesiana. Não é isso? Vamos lá. Se penso, então existo. É o matemático René Descartes, né? Tá bom? Aqui deu origem a todo aquele aos gráficos, né, cartesianos. Vamos lá, então. Qual foi a frase dele, de René Descartes? Se penso, então existo. Se penso, então existo. Vamos lá. Ele quer negação do se, então. Vou reescrever, ó, mané. Mané. Vou manter a primeira. Penso. E a negação do se, então, é o ir. Troca o conectivo e, né? E vou negar a segunda proposição. E não existo. E não existo. Pronto. Onde qual das alternativas é a correta? Não esqueça que o se, então, não é negado pelo ou e também pelo próprio se, então. Tá? Então, sobraram o item A de amor e B de bola. Qual é a correta? Vamos observar que o item B ele negou a primeira proposição. Não é negada, então está errada. Então, correta com certeza é A de amor. Penso, está aqui, né? Já escrevemos. E não existo. Perfeito? A de amor, penso e não existo. Questão simples, fácil, né? Para você logo aprender com o professor Russo, né? Juntamente aqui no desafio. Questão número 7. Considere a afirmação. Se sou descendente de italiano, então gosto de macarrão e gosto de parmesão, né? Parmesão. Então, vejam só. Estamos diante do conectivo se, então, não, fique atenta, tá? Aí ele fala aqui, ó, uma afirmação que corresponde à negação, que é a negação lógica, fera, tá? Desta afirmação é,
Vamos observar aí que nós estamos diante de uma, né, da proposição, né, composta e pelo se então, mas dentro dessa proposição composta, nós temos também uma outra, né, proposição aí inserida, né, que é a conjunção, tá? A conjunção pelo conectivo e, tá? Pelo conectivo e, observe aí, conectivo e, tá? Estamos diante do se então e também estamos observando que o conectivo e está presente. Então vou precisar da negação também da conjunção, tá? Então vamos ver como é que vai ficar essa questão. É o mané entra em ação, tá? O mané entra em ação. Então vai ficar assim, ó. Sou descendente de italiano. Vamos lá, vou precisar reescrever aí para você, fera. Tá? Olha só, sou descendente de italiano. Não esqueça, é o mané, tá? Vou colocar aqui para você, ó, mané. Vou manter a primeira proposição e negar a segunda. Sou descendente de italiano e... Olha só, vai ser trocado se então pelo e, perfeito? E... Aí, olha para cá, fera, vamos negar a segunda proposição depois do se então, perfeito? Ó, e... Não gosto de macarrão. O que vai acontecer agora? Vejam só. A negação do e, vocês já aprenderam, é o ou, tá? Ou. Aí vamos negar a segunda aqui. Ou não gosto de, organizando aqui, parmesão. Pronto. Das alternativas aí, qual é que se encaixa, fera, nessa solução aí, tá? Vamos ver. Vamos ver só rapidinho se então apareceu de novo. Pachecamos, tá? Pachecamos, porque o se então não é negado pelo se então. O item B de bola também, observem. Pachecamos. Foi embora. O item C também, ó. Pachecamos, tá? Sobraram o item A e D, tá? Aí fala aí, sou descendente de italiano, tá? Perfeito, né? Sou descendente de italiano e também aqui, ó, o item A. O item D já começa negando, né, fera? Vamos ver porque o item D está completamente errado. Vamos ver. Vamos ver o item A. Sou descendente de italiano e não gosto, ó, não gosto de macarrão. Trocou o E pelo O aqui, observe, perfeito, ó, igual a nossa solução. Ou não gosto de parmesão. Tranquilo, o item A de amor é a correta. O item D, ele negou a primeira aí, proposição, por isso está errada. E também, mais ainda, não negou, ó, não negou. E não fez também a troca, né, do E pelo O. E aqui negou. Então, está errado o item D. Correta, sem dúvida alguma, é o ar de amor, fera. Vamos lá para mais uma questão da negação. Finalizamos já. Finalizamos, né, fera, a negação da negação já. A negação da condicional com 7 questões, tá, de concursos aí da banca também, FCC, tá, estão presentes aí nessas 7 questões. Fizemos as soluções, qualquer dúvida pode mandar para a nossa equipe vai encaminhar aqui para a gente, vamos estar retirando no ar aqui para você essa dúvida e dê o joinha, tá? Vamos resolver mais outras questões agora, com outro tópico,
tá? Referente, acompanha a gente aí no monitor, sobre as equivalências da condicional, tá, fera? As equivalências da condicional. Existem duas equivalências, tá? Duas. A primeira é chamada de contrapositiva. Olha só, se P, então Q. Não esqueça a leitura. Se P, então Q, tá? Ó, se P, então Q. Perfeito? Como é que nós vamos ter as suas equivalências? Simples. É o chamado voltar negando. Então, podemos definir assim, ó. Nego a segunda proposição, negamos a segunda proposição, tá? Ó, o próprio conectivo e continua, desculpa, se então continua, o conectivo se então continua e negamos logo após a primeira proposição. Negamos a primeira proposição e também negamos a segunda. Perfeito? Está aí mostrando para você, está aí na tela, tá? Então, existe aquele macete também. Vejam só, qual é o macete? É o voltar, macete, tá, fera? Ó, macete. É o voltar negando. Voltar negando, esse é o macete. Perfeito. Vejam só, por que voltar negando? Tá? Vocês vão observar que houve uma troca, né? A segunda proposição, né, vai voltar negando, né, e até chegar na primeira, tá? Vejam só, volto negando, tá? Eu voltar negando. E vamos agora para a segunda equivalência. A segunda equivalência. Qual é a segunda, Russo? Ó, o se então, se P então Q, é equivalente, tá? A negação da primeira proposição ou que. Então, aqui, ó, você vai observar, vamos negar a primeira, observem aí, ó, nego, ou vamos negar a primeira proposição, ou, né, olha só, ou manter a segunda proposição, tá? Acompanha aí no monitor, aí na tela, fera. Perfeito. Vocês vão ver que vai aparecer aí, fera, também tá um macete. Vejam só. Qual é, ó? Você vai pegar a inicial de negar, tá? NE, e o MA de manter. E você vai ver que o conectivo lógico é o OU. Então, ó, macete para memorizar essa segunda equivalência. Qual é o macete, Russo? Ó, é o NEI. Só melhorar aqui para você, ó. É o NEI. Observem. O NEI. Ma. Perfeito, fera? Esse Y aí, não esqueçam que esse Y nada mais é do conectivo lógico, tá? Da disjunção, tá? Só para memorizar, tá? Que quando você utilizar o Neymar, você vai estar trabalhando com a equivalência da condicional. É negar a primeira proposição ou manter a segunda. Acompanha aí, ó. Nego a primeira proposição ou mantenho a segunda. É o Neymar. Perfeito? Vejam só. E da primeira equivalência é voltar negando. É a contrapositiva. É a famosa contrapositiva. Tá? Então, agora, com essas informações, podemos resolver questões da primeira equivalência, que é a contrapositiva. É o voltar, mais uma vez aí para você, fera, voltar negando. Voltar negando. Vamos lá para a primeira questão. Vejam só. Se Mário é cabo, então Cláudio é
sargento, tá? Estamos trabalhando a equivalência. A princípio, são duas. É o voltar negando. Vejam só, nego a segunda proposição, vou manter o conectivo, lógico, se então, e nego a primeira proposição, tá? Essa aqui, ó, ele quer a negação, tá? De P, então Q. Ela é equivalência, tá? A negação da segunda proposição, se então, né? A negação de P. Vamos observar que vamos continuar com o conectivo, tá, fera? Ó, continua com o conectivo, lógico. O se então. Estamos tratando da equivalência, ó. Tem como. Agora, ó, a questão está pedindo a equivalência. Não é mais a negação do se então. A questão pede a equivalência do se então. Então, ó, a primeira é essa, perfeito? É o voltar negando. Vamos para as alternativas verificar, tá? Se vão ver aqui que a alternativa E não é equivalente, né? Não é utilizada na equivalência do se então, pacheca, tá? Ou é o se então, ó. Na equivalência, vamos trabalhar com dois conectivos, tá? O próprio se então, ou o conectivo ou, tá? Então vamos lá. Apareceu o conectivo E na equivalência pacheca. Então vamos lá, o voltar negando. Vou até fazer essa primeira questão, fera aí com vocês, para a gente tirar qualquer dúvida agora. Vou continuar com se então, porque eu vou trabalhar com a primeira equivalência. Vejam só. Vou voltar negando. Vou pegar Cláudio é sargento. Eu vou reescrever, ó. Cláudio não, vou até negritar aqui, ó, aumentar, não é sargento, observamos aí, tá? Voltar, observe agora, eu vou voltar, mas vou continuar com conectivo, lógico, se então, ó. Se Cláudio não é sargento, então, vejam só, então, Mário, nego também, tudo né, negado, ó. Volto negando. Então, Mário, vou organizar também aqui, fera, para você. Mário não é cabo. Pronto, fera. Então, vejam só, tá aí, ó, voltei negando. Observe aí, volto negando, tá? Volta negando, fera. Nega tudo, né? Vamos lá. E continue com se então, tá? Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Qual das alternativas é a correta? Olha só. Se Mário é Cláudio, ó, fera. Se Cláudio não é sargento. Então aqui o item B começou com Mário e não voltou negando. Então olha só. O item C, se Cláudio é sargento, só que não negou. Pachequem. D de desafio, é o que está escrito na nossa solução, ó. Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Item D de desafio é a correta. Dúvidas? Entre em contato, mande mensagem para a gente. Está gostando da aula? Dê um joinha aí, fera. Vamos compartilhar, tá? Para que essas informações cheguem nas pessoas que não têm acesso à educação. Vamos lá juntos. Né, fazer com que também elas sejam aprovadas nos concursos públicos através do desafio. Vamos lá, questão 2. Do ponto de vista da lógica, a proposição se tem OAB, então é advogado. Mais uma vez a questão enfatiza aqui, ó, que ela quer a equivalência. Ela quer a equivalência, fera. Forneça a equivalência para ela. Vamos ver. Se tem a OAB, então é advogado.
Nesse caso aqui, eu coloquei para você já que nós estamos trabalhando com a contrapositiva, ó, contrapositiva, fera, ó, tá? É a negação, desculpa, é a equivalência, né, da contrapositiva. Então, vejam só aí, um momento aqui. Então, nós temos aqui, ó, se P, então Q. A equivalência é eu voltar negando, ó. Volto negando. Pronto, fera, tá? Então, eu só vou dar uma retornada bem aqui com vocês, tá? Só tirar essa negação aqui. Não faz parte, é a equivalência que nós estamos estudando, ó, equivalência. Equivalência, tá? Voltando para a questão número 2. Contrapositiva. Então, vamos reescrever novamente para você, tá? Contrapositiva, se tem OAB, então é advogado. Mas se você já sabe a resposta, pode mandar aí para a gente, tá? Para a gente dar continuidade na solução da questão. Vamos lá. O se então vai continuar, fera, o se então continua, observem, tá? Só que vamos voltar negando, Então, ó, se não é advogado, então não tem OAB. Vamos lá. Qual das alternativas é a correta? Observe, feras, vamos observar aí que a segunda, né, equivalência não entra aí nessa solução, tá? E somente vai entrar que a primeira equivalência, que é da contrapositiva. Vejam só. Então, qual é o item, fera? Qual é o item? Vamos já mostrar para você, tá? Que o E apareceu, né? O E não é equivalente, não é equivalência do conectivo se então, tá? Então, vamos lá, então, o ou. Tem OAB ou é advogado? Aqui, vamos chegar ainda lá, mas vou mostrar aqui para você o Neymar. Bem aqui nessa questão, ó, Neymar. Por que não é o item arros? Vamos ver por quê. Porque eu vou ter que negar a primeira proposição. Neymar, ó, nego a primeira proposição. Ele não negou. Ele falou que tem OAB. O correto era não tem OAB, ó, não tem OAB. Ou, né, o Neymar, ou é advogado. Perfeito, mas não negou, é por isso que não é, tá? Então, sobrou aqui para a gente a contrapositiva. Contrapositiva é o que deve estar aí entre as alternativas, perfeito? Então, vamos lá, feras. Se não tem OAB, então não é advogado. Se não tem... Opa, voltou negando, fera. Né? Tem que voltar negando. Aqui, o item B apenas negou as proposições, tá? Manteve o conectivo, mas manteve aí também as posições, né, das proposições, e negando, mas não é a correta. Vamos ver o item C. Se não é advogado, se não é advogado, então não tem OAB. Voltou negando, né? Começou de trás para frente, naquela velha história, de trás para frente. Então, do final para o início, né? Do final para o início. Então, sem dúvida alguma, é o C de casa, tá? Então, perfeito, fera. Tá? Estamos finalizando a aula de hoje, tá? Com as equivalências da condicional. Primeiro, trabalhando com vocês a primeira equivalência, que é a contrapositiva, é o voltar negando. Se André é culpado, então Bruno não é suspeito. Uma questão militar aí, fera. Ó, se André é culpado, então Bruno não é suspeito. É equivalente, a questão pede a equivalência, ó. A questão pede a equivalência para você. Então você tem que voltar negando, você volta negando, né? Nós temos aqui, ó,
se P, então Q é equivalente à negação da segunda proposição, tá? Continuo com se então e nego a primeira proposição. Perfeito, vou voltar negando. Então, começa aqui, ó. Começo com Bruno, tá? Começo com Bruno. Bruno vem para a posição de André, tá? Continuo com se então, observem. Vou continuar com se então. E o André, que é culpado, né? O André que é culpado, ele vai para a posição de quem, fera? De Bruno, tá? É isso aí que acontece. Então vamos lá, vamos reescrever, reescrevendo, fera, aí com você, tá? Então vamos lá, colocar aqui, ó, pegar Bruno, vou voltar negando. Se Bruno não é culpado, como é que eu nego se Bruno não é culpado? Se Bruno é culpado, se Bruno, aqui está Bruno não é suspeito, né? Suspeito, né? Se Bruno é suspeito, né, fera? Suspeito. Suspeito, né? Olha, atentem bem aqui, ó. A negação de não é suspeito, tá? Podemos escrever dessa maneira também, tá, fera? Tá? Só tentar aqui que a gente passou direto, ó. A negação de Bruno não é suspeito. Não é suspeito é porque é o quê? A negação é o contrário, é inocente, tá? Inocente, ó. Então, organizando a ideia para você, então, se Bruno é inocente, tá? Se Bruno é inocente, então André é culpado. A negação de André é culpado, né? Então André não é o quê? Culpado. Pronto. Então, qual dos itens, né, é o correto? Ó? Se Bruno é inocente, vamos ver que existe o se, o então, o se, então, o se, então, o se, então, então. Todos têm, né? Mas não esqueça que é voltar negando. Então, ó, aqui o item D tá, continua com o André pachecado e o item E também, ó, pachecado, tá? Aí no item A, ele não voltou negando, ó, não negou, tá? Então, pacheque também o item A. Sobraram o item B e C. Ó, se Bruno não é o suspeito, né? Se Bruno não é, ele apenas não negou, fera, ele só voltou aqui, ó, mas não negou. Ele continuou com a mesma expressão, Bruno não é suspeito. Então, por exclusão, já vai o item B de bola, né? Sobrou, na verdade, o item C de casa. Se Bruno é suspeito, né? Se Bruno é suspeito, tá? Então, André não é inocente. Nós colocamos, se Bruno é inocente, né? Então, André não é culpado. Se Bruno não é... E se Bruno é inocente, então André não é culpado. Qual das alternativas? Sobraram aí apenas uma, né? Isso, fera? Se Bruno é suspeito, né? Então, ó, pode ser o inocente, né? Já que não é o suspeito, pode ser inocente, então pode ser também o culpado, tá, fera? Ó, se Bruno é suspeito, ele utilizou o suspeito, então não tem problema. Se Bruno é suspeito, então André não é inocente, né? Porque a negação de André é culpado não é inocente. Ser de casa, sem dúvida alguma, tá?
apenas utilizou de novo a negação de não é suspeito, colocou não é, que é suspeito, tá? Conforme tem dois itens, o inocente ou é suspeito. Uma das questões aqui está correta, suspeito. Então tá aí, fera, terminamos a aula de hoje para você, tá? Mais uma aula finalizada, né, sobre o raciocínio lógico. Até a próxima semana, fera. Tchau!